mundo está sentindo. Alô, som. Pistola armada. Vê que enfiou duas. Amém? Está pronta a gravação aí, querido? Vamos lá, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em nome de Jesus, seu coração, em Mateus capítulo 17. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17. Glória a Deus. A segunda parte dessa mensagem, desse ensino. A partir de agora, querido, toda vez que você quiser saber alguma coisa, é só você acessar, ter essa mensagem que também vai ser colocada em texto no site da igreja. Mateus 17, a partir do verso 14. Preste muita atenção em nome de Jesus, o Senhor vai ministrar o seu coração. E o Espírito de Deus vai ensinar a igreja hoje, em nome de Jesus, amém? Diz assim, palavras de Jesus: quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se de Jesus um homem, que se ajoelhou diante dele e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e muitas outras vezes cai na água. Eu apresentei o meu filho para os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, não puderam expulsar o demônio que estava nele. E Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vocês sofrerão? Tragam até mim esse menino. E Jesus repreendeu o demônio, e o demônio saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: Senhor, por que nós não pudemos expulsar esse demônio aí? Por quê? E Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: sai daqui e vai para lá, e assim se fará, nada vos será impossível. Mas esta casta não sai a não ser através de jejum e oração. Pode se sentar em nome de Jesus. Feche seus olhos um momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, entregamos a Ti a honra, a glória, o louvor, a exaltação. Senhor, coloca os Teus anjos, sela esse lugar com o Teu sangue, as nossas mentes. Entregamos a Ti cativos à Tua obediência, Senhor. Fala conosco, Pai, profundamente, poderosamente, através da Tua palavra. Transforma nossas vidas, atitudes, em nome de Jesus. Podem dizer amém? Mateus 17, Lucas 9 e Marcos 9 falam deste acontecimento aqui. Qual era o acontecimento? Existia um garoto que estava possesso de espíritos imundos, demônios, e esse espírito jogava o garoto no chão, jogava no fogo, na água. A Bíblia diz em Marcos que ele babava pela boca, rilhava os dentes, que ele tinha força. A Bíblia diz que desde a infância o pai dele lidava com esse problema, até o momento que o pai leva o menino aos discípulos de Jesus. Quem eram esses discípulos? Eram 9 discípulos que não subiram com Jesus no monte da transfiguração. Jesus, no período da noite, havia subido no monte com Pedro, Tiago e João. E nas horas da madrugada, Jesus se mostra a esses 3 discípulos como ele verdadeiramente é. Ele se mostra em glória.
Pedro, Tiago e João viram Jesus como ele realmente é. E descendo do monte, nas primeiras horas da manhã do dia seguinte, eles se deparam com esta situação. Então eu vou falar aqui para você, dentro dos relatos de Mateus, os relatos de Marcos e os relatos de Lucas, amém, querido? Então qual foi o cenário encontrado quando Jesus e os 3 discípulos desceram do monte? Primeiro, a Bíblia diz em Marcos 9,14, que havia uma discussão entre aqueles 9 discípulos e os escribas e fariseus. Por que havia discussão? Porque o pai tinha trazido um filho que precisava ser ajudado e os discípulos não puderam fazer nada. Segundo problema que tinha ali, tinha um pai desesperado por causa da situação do filho. Então tinha discussão, tinha um pai desesperado, tinha um filho possesso de demônio, tinha uma pessoa no meio de tudo isso, um jovem possesso de espírito maligno. E ele não ficava quietinho, como diz a Bíblia, ele se jogava no chão, a sua boca espumava, ou seja, era uma manifestação demoníaca violenta. E era uma classificação, uma classe de demônios de patente superior, porque Jesus fala, esta casta, esta qualidade, essa hierarquia, esta patente de demônios não se expulsa de qualquer jeito. Por quê? Porque os discípulos vieram perguntar, porque os discípulos já haviam expulsado vários demônios muitas vezes, até se depararem com esse aqui. Está entendendo? Então tinha discussão, pai desesperado, um jovem no meio de tudo ali, endemoniado, e os discípulos estavam vencidos e desmoralizados. Por quê? Porque o pai, a multidão e os escribas e fariseus já concordavam e comentavam a seguinte coisa: Jesus, os seus discípulos não conseguem resolver o problema. Os discípulos estavam desmoralizados, amém? Esse era o cenário, ou seja, trazendo, o bicho estava pegando geral mesmo, o negócio estava feio, confusão generalizada de todos os tipos. E ainda posso colocar mais alguma coisa, havia uma afronta para a pessoa de Jesus, que a palavra justamente é só, os seus discípulos, aqueles que andam com você, aqueles que pregam a sua palavra, aqueles que têm aliança com você, eles não puderam expulsar os demônios. Traduzindo, eles perderam para o diabo, viu Jesus? Então eles chegaram para o líder máximo, que era Jesus, e disseram: você está fracassando com os seus discípulos, porque eles não têm autoridade suficiente para lidar com os problemas. Qual era o pivô do problema? O pivô, que tinha um demônio de alta patente ali, que entrou num garoto e produziu tudo isso. Na quinta-feira eu falei, qual é o padrão de atividade demoníaca na vida de uma pessoa? A brecha. O que é a brecha? É a legalidade. Quando você começa a praticar coisas que a Bíblia chama de pecado ou propriedade de Satanás, você abre um espaço para que ele entre na sua vida. Embora a Bíblia diz não dê lugar ao diabo, embora a Bíblia diz não resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas significa então que se eu não der brecha eu estou tranquilo? Não. Se você não der nenhuma brecha, glória a Deus, mas não significa que Satanás e seus demônios não vão ficar atacando você para conseguir abrir essa brecha. Você pode entender isso? E como é que se chama isso nas escrituras? Tentação. Você está ali, você está bem, você está se resguardando, e ele vai vai tentando você, vai espetando você, vai tentando abrir em você uma brecha. Então, seja da primeira maneira ou da segunda maneira, as nossas vidas estão sob constante ataque. Talvez sejam as nossas atitudes que estão produzindo coisas ruins, ou sejam atitudes de demônios nas nossas vidas ou ao redor de nós que estão produzindo atitudes ruins. Não importa, o cenário precisava de uma atitude. Você pode entender isso? Diga, as nossas vidas precisam de uma atitude, de uma ação.
O circo estava montado, o circo estava pegando fogo, os discípulos paralisados, a confusão. Chegou Jesus, o que ele foi? O que ele fez? Entrou no meio da confusão? Não, chegou. O que está acontecendo aqui? Depois que o pessoal repassa o relato para Jesus, fala assim: eu vou dar um jeito nisso aí, traz o menino aqui. E ele expulsa o demônio do menino. Os discípulos chegam para ele e perguntam: olha, Senhor, o que aconteceu com a gente? Traduzindo para o dia de hoje, por que a nossa vida está bagunçada? Por que você, eu, talvez todo mundo, estamos tomando chicotado nas costas, estamos apanhando e não conseguimos sair dessa? Quantos já se perguntaram isso na sua vida? Eu já. Por que a gente está com dificuldades extremas? A gente não consegue se livrar do mal, não consegue se livrar do vício, não consegue se livrar das correntes que nos prendem. Não conseguimos ir para frente, não conseguimos andar. Nossa vida não vai, casamento não vai, vida com os filhos não vai, no trabalho não vai nada. E saiu até um termo, né? A nossa vida está amarrada. É como se tivesse mesmo. Ponto. Na outra linha, o que nós iremos fazer para virar este jogo? Jesus responde aos discípulos: essa situação na qual vocês estão, só existe uma maneira de ser mudada, através de jejum e oração. E aqui, querido, eu quero fazer um parêntese. Toda vez que eu falar a palavra jejum e oração, você troca para a vida transformada na presença de Deus, amém? Toda vez que eu falar jejum e oração, você pensa, vida transformada na presença de Deus. Sabe por quê, irmão? Você vai entender isso. Jesus não está falando assim: olha, esses demônios ou esses problemas na sua vida não vão sair enquanto você não jejuar e orar. Não. Enquanto você não se aproximar de mim, você não vai sair dessa. Então hoje nós iremos falar sobre jejum e oração à maneira de Deus. Que todo mundo tem o jejum dele, todo mundo tem a oração dele. Então todo mundo vai fazendo o que dá, como diz por aí, vai fazendo as coisas nas coxas, vai empurrando com a barriga, e aí vai atrair mais maldição ainda, porque Jeremias diz o quê? Maldito todo aquele que faz as coisas de Deus relaxadamente. Relaxadamente é muito amplo. Eu posso colocar maldito todo aquele que faz as coisas de Deus relaxadamente, e faz relaxadamente porque não tem conhecimento de como fazer certo. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela existe para nos orientar o que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. Então jejum e oração é uma arma uma bazuca na mão de Deus para transformar a sua vida. Eu não sei o que você está passando, as suas dificuldades ou aquilo que você quer chegar, mas como aqui nessa congregação nós não somos mentirosos e ficamos ensinando mágica para os outros, não damos aguinha, potinho de feijão, potinho de óleo, potinho de sal e essa temperaiada toda para você jogar na sua casa. Nós cremos na palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Então é por ela que nós vamos de fé em fé, em glória em glória, amém? Então, veja, Jesus vai ensinar para eles: olha aqui, sabe por que vocês não conseguem virar o jogo da vida de vocês? Que no caso ali era a situação de um garoto possesso, mas pode ser qualquer outra. Jesus começa a dar uma lista de 4 itens, diga, 4 itens, que respondem a essa pergunta. Primeiro, Lucas 9:41, por favor, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, verso 41. Jesus vai dizer: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando vocês sofrerão? Olha a pessoa que está do seu lado e fala: irmão, até quando você vai sofrer? Não é sofrer por causa do evangelho, não é sofrer por causa das nossas bobeiras. Então vamos no primeiro item. Jesus respondendo: sabe por que vocês não expulsaram esses demônios?
Sabe por que a vida de vocês não muda? Primeiro, porque vocês têm um problema, vocês são incrédulos. Estão acompanhando aí? 9:41, problema número 1, incredulidade. O que significa incredulidade aqui? Incredulidade aqui não é falta de fé. Incredulidade aqui é duvidar. Você vai a Tiago, a carta de Tiago, você vai ver isso, que a pessoa que duvida, o cristão que duvida, ele é assemelhado a uma onda que bate para um lado, para o outro, e essa pessoa não receberá de Deus coisa nenhuma. A pessoa que duvida não recebe de Deus coisa nenhuma. Por que a vida deles não muda? Por que a situação não mudou? Por que o demônio saiu? Porque eles eram incrédulos, eles duvidavam. Mas que é isso? Aí não é bem assim não. A Bíblia diz que tem um anjo do seu lado. Até parece. Isso aí. E Jesus acredita, mas não é de anjo, cara. Acho que não tem não. Incrédulo. E você está perdendo muito, porque os anjos são os exércitos de Deus que nos ajudam. Hebreus 1:14. Os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quando você for orar e a situação for feia, pede ao Senhor que envie anjos ao seu redor. Você vai ver o negócio. Use a força celestial, gente. Nós não somos crentes, nós somos cristãos. Nós não cremos no Deus sobrenatural sobre todas as coisas. Então leia, a Bíblia está dizendo que tem um anjo. Então, Senhor, em nome de Jesus, envia uns 60 anjos aqui agora, que o pau vai quebrar. E o diabo que se vire. Use isso. Eu poderia contar tantos testemunhos com anjo aqui, mas agora não. Incredulidade. Quando você abre a sua Bíblia e vê, tudo é possível que criar. Quando você abre a sua Bíblia e vê e fala assim, o sangue de Jesus te perdoa. Mas acho que não é bem assim. Incrédulo. Sua vida nunca vai mudar. Situação ruim que você está passando vai mudar nunca. E não adianta pedir oração do pastor, do irmão, que não adianta. Quem tem que orar é você. Nós podemos te ajudar em oração? Podemos, queremos e fazemos. Mas quem vai ser o agente de transformação na sua vida é você, irmão. Diga, sou eu. Eu e a espada aqui, ó. Segunda coisa, geração incrédula e perversa. A palavra perverso aqui é um vocábulo grego, que a Bíblia no Novo Testamento foi escrita em grego, não em português, que é diástrepo. Diástrepo. Sabe o que significa? Torcer a palavra no seu coração. O que é geração incrédula e perversa? É a geração que duvida e ainda torce a palavra de Deus no seu coração. Deus fala, você tem que andar na luz como Ele na luz está. E você vai pedir perdão dos seus pecados e o sangue de Jesus vai te perdoar. O que você tem que fazer? Andar na luz. Não é andar na mais ou menos. Não é andar no estrobo. Não é andar um pouco luz, um pouco lá, pecar. Um pé aqui, um pé ali. Pula para cá e pula para cá. Não é luz, é luz. Então o que é a perversidade do coração humano que impede a nossa vida de mudar ou as situações mudarem? Nós torcemos a verdade de Deus aqui dentro. Olha, você quer ser curado? Quero, pastor, quero ser curado. Vai lá e perdoa o outro, que você está. Isso aí é a raiz de amargura. Mas você não sabe o que ele fez na minha vida. Aí que pronto, vai ficar doente. Fica doente. Sabe o que significa perdão? Uma grande perda. Quando você perdoa alguém, você está dizendo, eu estou perdendo toneladas de coisa para você. Mas isso aí é terrível, é? Jesus fez o que, Filipenses 2? Se esvaziou da sua glória. Por causa de quem? Um bando de mequetrefe que somos nós. Então, se Jesus fez, por que nós não?
Geração incrédula e perversa, ou seja, incredulidade vai barrar você. Perversidade, torcer as coisas de Deus, as verdades no coração, também. Agora, Mateus 17 e 20, nós acabamos de ler. Jesus disse: sabe por que as coisas não mudaram? Por causa da pequenez da vossa fé. A sua fé é pequena. O que significa isso? Fé não desenvolvida. Esses dias, na quinta-feira, nós estávamos ministrando sobre isso. O cristão verdadeiro anda de fé em fé, em glória, a cada dia com mais luz, até ser dia perfeito. O que é isso? Verdadeira pessoa que se converteu mesmo, que ele nasceu de novo mesmo, ele está em constante crescimento espiritual diante de Deus e dos homens. Isso é Bíblia. Ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. É isso que Jesus falou: a fé de vocês é pequena. Vocês passam horas e horas e horas e horas dentro das igrejas e não entendem o que eu estou falando. Eu estou falando, desenvolva a sua fé. Irmãos, é hora de ler, é hora de buscar Deus em oração, é hora de estar com o Senhor como nunca antes, queridos. Vocês podem dizer amém? Jesus falou: sabe por que você não consegue mudar nada? Você não tem fé nem para mudar a sua própria situação. Gente, quarta coisa, falta de consagração a Deus. O que é consagrar-se a Deus? É colocar a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É parar de colocar coisas no altar e se colocar no altar. Vocês estão entendendo isso? Você é o sacrifício. E isso está em Mateus 21, Marcos. Jesus falou: vocês não têm disciplina espiritual, vocês não têm hábitos espirituais. Ou seja, essa casta não saiu por causa da falta de jejum e oração. Aí alguém vem: pastor, você está querendo dizer que se o bicho está pegando, então eu vou lá e faço um jejum e oração, acabou o problema? Não, é aqui que eu quero entrar. Agora que a gente vai... Isso é introdução, viu, irmão? Não fica triste não, que aqui a gente prega mesmo. Jejum e oração aqui, irmãos, que Jesus está falando, não é um mecanismo de se conseguir alguma coisa de Deus. Jejum e oração aqui é transformação de vida, da sua vida. Se você vai ler, depois marca aí, vai estar no Levíticos capítulo 16. Lá em Levíticos capítulo 16, está toda a ordenança de Deus a respeito do dia do perdão, chamado pelos judeus de Yom Kippur. Era o dia no ano onde era obrigado toda a nação jejuar e orar. Só que o que significava jejum e oração lá? Arrependimento, gente, transformação de vida. Não é ficar sem comer, não é dizer para eu estou jejuando e a sua cabeça parece uma viadutra, é uma bagunça, mente confusa, coração confuso. Eu estou jejuando. Não, você está fazendo dieta, cara. E hoje, em nome de Jesus, ninguém mais vai fazer sacrifício de tolo aqui, amém? Se você quiser fazer uma dieta, inclusive muitos estão precisando, quem tiver ouvidos ouça, eu também. Irmão, que pau que dá em Chico, bate em Francisco também, né? Vamos lá então, diga para o seu irmão agora: vamos aprender a orar e jejuar. Isaías capítulo 58, em nome de Jesus. É agora, irmão. Isaías 58. Glórias a Deus. Isaías 58 é o próprio Deus ensinando o povo como Ele quer que seja. Não é o pastor da esquina, da televisão, do rádio, CD, cantor, não. É Deus. Deus é superior, irmão. Amém? Então Deus vai nos mostrar como devemos orar e jejuar. E o que é que significa aquilo que Jesus falou?
sabe por que vocês não expulsaram esse demônio? Sabe por que a vida de vocês não é poderosa o suficiente para mudar a ela mesma? Porque essa casta não sai com jejum e oração, não é? Então vamos entender o que Jesus quis dizer verdadeiramente. Vamos lá. Primeira coisa, existe uma pergunta que todo mundo faz há 2.650 anos e até no dia de hoje. Qual é a pergunta? Versículo 2, ou melhor, versículo 3, Isaías 58, 3. Qual é a pergunta que não quer calar sobre jejum, oração e consagração a Deus? Por que nós jejuamos e tu, Senhor, não atende às nossas orações e jejuns? Por que, Senhor, eu estou me consagrando, aleluia, Deus, eu estou na tua presença, e não acontece nada? Quantos já viram isso aí na sua vida? Você jejuou e sabe o que aconteceu? Você ficou com fome, só, nada, não aconteceu nada. Mas eu estou em jejum, inclusive tem gente jejuando e a coisa está piorando. Salva nós, Jeová, aleluia. Olha lá, por que afligimos a nossa alma e tu não leva em conta a pergunta que não quer calar? Senhor, por que nós estamos orando, jejuando, nos consagrando e nada acontece? As coisas não mudam, não está acontecendo nada. Resposta de Deus: no dia em que vocês jejuam, vocês estão cuidando dos próprios interesses de vocês e exigindo que eu faça o trabalho de vocês para vocês. É por causa disso. A resposta está aí, pronto. Podia acabar o culto agora, mas nós não vamos acabar não. É a grande pergunta: por que eu estou orando? Sabe, eu acho que todo cristão sincero vai dizer que pelo menos uma vez na vida dele ele pensou isso. Cara, eu estou orando, estou batalhando, estou me consagrando e o pau está lascando as minhas costas. O que está acontecendo? Deus responde para o povo: vocês estão jejuando por causa dos seus próprios interesses, viu? Não vem para cima de mim com coisa errada não. Aí o povão vai ter que entender como é que se faz. Ou seja, a pergunta é: Senhor, como então eu vou fazer para orar e jejuar segundo a Bíblia e realmente ser abençoado, e realmente as coisas mudarem? Quando você parar de fazer errado. Por quê? Como é que eles estavam jejuando há 2.650 anos atrás? E como é que muitos cristãos têm jejuado e orado hoje? Primeiro, versículo 5. Olha o que Deus fala, queridos. Seria este o jejum que eu escolhi? Que um dia o homem aflige a sua alma, e incline a sua cabeça como um bambu, e se estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Você chama isso de jejum na minha presença? É uma pergunta. Como as pessoas têm jejuado lá e como as pessoas têm jejuado hoje? O jejum das aparências, o jejum da falsidade, o jejum da hipocrisia, é isso que Deus está falando. Porque lá naquela época eles tiravam as suas roupas, colocavam pano de saco, jogava cinza sobre a cabeça, fazia cara de choro, gemidos. O que está acontecendo, irmão? Não posso nem falar. Olha, o que é isso, irmão? Não, é o jejum, é a minha vida. Para de graça, rapaz, tá de bobo. Você vai ver isso onde? Lá em Jesus falando em Mateus 5,16. Como devemos jejuar? No dia que você jejuar e orar, unge a sua cabeça e lava o seu rosto, para não parecer a ninguém o que você está fazendo. Quer ver uma? Churrasco, comunhão da igreja, os irmãos felizes, carne mandando para dentro, guaraná, estou brincando. Aí chega o irmão assim, ó, senta, e aí, queridão? Come aí, cara, vou trazer a carninha para você. Não. Mas não por quê? Não. Mas por que não? Epa, é que hoje eu estou em consagração. Hipócrita. Se você está em consagração, o que você está fazendo no meio do churrasco? Fique na sua casa orando. Se você separou esse dia para o Senhor, fique lá. Você separou para o Senhor.
O que você está fazendo, irmão? Lá no shopping. Estou jejuando aqui no shopping. Vai dormir, cara. Falsão. Deus está falando, você acha que esse jejum me agrada? Você acha que tipo de coisas? Irmãos, sabe o que nós temos esquecido? Nós estamos lidando com Deus, gente. Deus, o Senhor, esquadrinha nossos pensamentos, sonda nossa mente, coração, pesa os rins, tudo. Ele sabe tudo. Antes que qualquer palavra saia da nossa boca, Ele já conhece todas. Aí a gente quer apresentar essas coisinhas para Ele. Mas não dá. Versículo 3. No dia que nós jejuamos, tu não atenta para isso, porque afligimos a nossa alma e tu não leva em conta. No dia que você jejua, diz o Senhor, você jejua pelos seus próprios interesses, irmão, em nome de Jesus. Quando Jesus fala, essa casta não sai a não ser através de jejum e oração, está falando vida na presença de Deus, santidade na presença de Deus. Não é, hoje eu jejuei, hoje pode vir o diabo, hoje é comigo. Aí amanhã você não está em jejum, ele bate em você. Aí na quinta você entra em jejum e bate nele. Não é isso não, gente. Não é isso. Tenho muitas pessoas sendo ensinadas a fazer isso aqui, ó. É o jejum do próprio interesse. Nós nos apresentamos diante de Deus, jejuando e orando, querendo de Deus alguma coisa. Malaquias capítulo 3, por favor. O último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus. Malaquias 3, olha lá, ó. Essa conversa antiga. Versículo 14. Malaquias 3,14 diz: assim diz o Senhor, o meu povo diz, é inútil servir a Deus. O que se aproveitou para nós? Temos cuidado em guardar os seus mandamentos e andar em jejum e oração diante do Senhor. Ora, nós reputamos por felizes os soberbos. Também aqueles que cometem impiedade prosperam, mesmo tentando o Senhor. Sabe o que ele está falando aqui? Ele estava com inveja do ímpio. Senhor, eu estou orando e jejuando, o Senhor não me dá nada? Que é isso? Porque o ímpio lá da esquina, aquele que não tem Deus, está fazendo um monte de bagunça, prospera. Irmão, já diz o Salmo, que nós não devemos invejar as obras infrutíferas das trevas, viu? Tem gente que fica pensando, ai, se eu fosse Gugu, ai, ia ter tanto dinheiro, rapaz, para com isso. Ai, se eu fosse a Xuxa, ia ser tão feliz. Ai, irmã, ai, se eu fosse Gisele Bündchen, para parar, meu filho. Eles estavam se colocando na presença do Senhor desse jeito. Ô Deus, olha aí, ó, olha o povão do mundo, estão prosperando e nós não. Do que adianta para nós jejuar e orar então? Não vou mais não, quero brincar mais não. Isso fica revelado no coração dele, que toda vez que ele orou e jejuou, foi para tentar colocar Deus contra a parede, para Deus fazer o que ele quer. Irmãos, cristãos verdadeiros não vivem tentando manipular a Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Deus é o Senhor e nós somos os servos. Não é Ele que é nosso servo, somos nós que somos servos dEle. Então Ele fala e nós obedecemos. Não é nós damos diretrizes para o Senhor. Deus, eu quero que você faça isso, hein? Ô Deus, eu quero que você toque lá naquele problema. Ô Deus, resolve isso aí. Que isso, gente? Estão entendendo, irmãos? Era isso que está acontecendo. O jejum dos próprios interesses. O pessoal chegava, ei Deus, ó, acabei meu jejum, hein? E aí, como é que faz? Estou esperando. Deus o quê? Estou esperando aí, eu jejuei 2 dias aí, eu quero a minha Ferrari. Essa aqui. Versículo 4, querido. Isaías 58, 4. No dia em que vocês jejuam, diz o Senhor,
vocês ficam contendendo, brigando e discutindo. Irmão, jejum e briga não dá certo, tá? Se você quer fazer jejum e oração ao Senhor de verdade e fica quebrando o pau na sua casa, por favor, vai lá e faz um prato de comida desse tamanho e manda para dentro. Jejum, discussão, briga e confusão não dá certo, querido. Olha que Deus está falando, ó. No dia que você jejum com contenda, rixa e até mesmo ferem o outro com o punho da maldade, punho iníquo. Tem gente que até se agride. Olha, eu estou em jejum, mas eu quero dizer para você, cala a sua boca, senão eu vou dar um murro na sua cara. Olha que jejum maravilhoso, quebrando o pau. Jejuando assim, não ouvirei a voz de vocês. Está escrito aí? Então, irmão, é isso aí. Jejuando com rixinha, com nhenhenhé, para lá, mano. Come um hamburgão ali de uma vez. É melhor do que fazer sacrifício de tolo. E ainda ser motivo de riso de demônios. Ser desmoralizado, porque a hora que você precisar realmente virar o jogo, não vai virar. Você vai queimar a cara. Bom, esses 3 itens e muitos outros fazem parte da nossa maneira, mas dentro desse texto aqui agora, olha para o seu irmão e diz: agora é o jeito que Deus quer. Preste atenção. Versículo 6. Agora Deus vai começar a ensinar para nós, ó. Presta atenção, irmão. Versículo 6. Porventura não é este o jejum que eu escolhi? 2 pontos. Na outra linha, primeiro item. Que você solte a ligadura da impiedade. Desfaça a atadura da servidão. E deixe livre os oprimidos. Eu trouxe algumas outras Bíblias aqui. Eu quero ler as outras traduções com você. Escute, versículo 6. Eu acabei de ler. Versículo 6. O jejum que eu quero é o seguinte: parem de explorar os seus empregados, não maltratem os seus servos, nem os seus amigos, e perdoem as dívidas daqueles que não te podem pagar. Qual é o jejum que Deus quer? O jejum do perdão. O que é perdoar, gente? É liberar o outro. Já dizia um homem de Deus: quando a gente perdoa, a gente dá chance para o outro de viver. Quando nós perdoamos, liberamos a vida da outra pessoa para que ela continue vivendo. Quantas vezes talvez você já viu, ou talvez passou, você está andando numa calçada alegre, aí você vê a Fernanda lá, você... Porque tem uma coisa, então você tem que mudar de calçada, você tem que baixar a cabeça, porque tem uma coisa tão feia, então você está preso, você não está vivendo. Então quando nós liberamos perdão, a palavra é essa mesmo, liberamos o perdão, nós libertamos a outra pessoa da escravidão. Você está entendendo, querido? Por isso que todo aquele que quer trabalhar com libertação, tem que trabalhar com perdão na sua vida e na vida do outro. Porque senão você vai bater com as castas aí, e eles vão entortar você. Estão entendendo, irmãos? Qual é o jejum que Deus quer? O jejum onde o nosso coração se abre para perdoar quem quer que seja de qualquer coisa. Está entendendo agora que Jesus falou? Esse demônio não vai sair daí enquanto vocês não aprenderem a perdoar uns aos outros e ter o coração limpo diante de mim, porque aquele que perdoa os outros as vossas iniquidades, o Pai também o perdoa. Você está perdoado diante de Deus, o sangue de Jesus está sobre você, o demônio está na sua frente, ele vai ter que sair fora. Como é que ele vai pegar você? Como é que ele vai resistir? O sangue de Jesus está sobre você, irmão. Esse é o jejum que Deus escolheu, não é ficar, não comi hoje nem ontem. E o coração, uma caixa de tranqueira, não adianta. Versículo 7, segundo item do jejum de Deus. Porventura,
Não é que você reparta o seu pão com aquele que tem fome, recolha, meu Deus, que coisa tremenda, recolha em casa os pobres e desabrigados, e se virem alguém nu, cubra-o, e esconda, e não te esconda do teu semelhante. Terceiro item, ou melhor, segundo, é o jejum da compaixão. O que é compaixão? Sentir o que o outro sente. Sabe por que muitas orações de cura não funcionam? Porque nós não amamos a outra pessoa. Nós não sentimos a dor que ele está sentindo. O irmão está doente. Ah, Deus, não, Jesus, cura ele aí, cura ele. Pode parar. Nós não choramos. Nós não amamos. Nós não temos compaixão. E Jesus, trechos da palavra de Deus diz que Jesus olhava para os doentes e sentia íntima compaixão. E ainda falou, eles são como ovelhas perdidas que não têm pastor. Aí era cura. É o jejum de Deus, compaixão, caridade, amor ao próximo. Ou seja, o que é jejuar e orar? É se colocar na presença de Deus para que Deus transforme você. Jejum e oração não mudam Deus, porque Deus é perfeito. Deus não tem mudança e nem sombra de variação nenhuma. Ele é perfeito. Quem são os imperfeitos? Nós. Então, quando nós oramos e jejuamos, nós nos aproximamos de Deus e Ele, pela sua graça, vai transformando a nossa vida, vai purificando, limpando, tratando, curando e restaurando a nós, não a Ele. Eu vou jejuar porque daí eu pego Deus, Ele vai ter que fazer o que eu quero. Meu filho, não. Versículo 9, a parte B. Versículo 9, a parte B, que diz assim: se você tirar do meio da sua vida o jugo, e o dedo que ameaça, e o falar mal dos outros, estou jejuando, mas olha, eu não ia falar não, mas você viu aquela irmã? Eu estou jejuando, aleluia, mas aqui eu não queria falar, mas eu vou falar. Qual é o jejum que Deus quer? O jejum da purificação de atos, pensamentos e palavras. Jejum falando mal do outro. Vai comer hambúrguer, rapaz. Para agora. Não vai adiantar nada mesmo. A não ser que você quer emendar na dieta da lua, do sol, do Saturno, não sei o que aí. Tem jeito. Se você tirar do meio de ti o jugo, o que é isso? Ficar culpando e acusando outras pessoas. Tirar do meio da sua vida o dedo que aponta para os outros. Quando alguém jejua, não aponta dedo para ninguém, aponta dedo assim, ó. Inclusive o único dedo que você pode apontar é para você mesmo, na questão de julgamento. Amém, queridos? Você começa através... Quem aqui um dia já orou e jejuou de verdade, segundo a Bíblia, sabe disso. Quando você começa a jejuar, você apanha de Deus, irmão. Você apanha. Porque Deus vai arrancando todo o lixo que tem dentro de você, toda a tranqueira. E Deus fala, é você. Mas aquele irmão você não conhece. Deus eu conheço, mas não é ele não, é você. Esse é o jejum. O jejum produz isso. Crescimento verdadeiro, real. Não é passar fome não. Versículo 10. Jejum que Deus escolheu. Se você abrir a sua alma ao faminto, agora não é pão natural não, irmão. Agora não é dar marmitex, não. É abrir a alma ao faminto. A alma? A minha alma pode dar de comer para alguém? A minha alma pode dar de beber para alguém? O que Jesus falou? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Para que serve rio de água viva? A pessoa amargurada, acusada, arrebentada, você chega e você é o rio de Deus, e você brota para ela perdão, aceitação, recuperação, e a alma dela vai se alimentando da palavra de Deus, e se alimentando daquilo que tem na sua alma. Deus, o que é o jejum que agrada a Deus? O jejum verdadeiro
ministrar àqueles que estão secos a água de Deus, a vida. Esse é o jejum. Ah, não, porque... Agora sim, querido, versículo 14. Versículo 13 agora, por favor, desculpe. Tem mais uma coisa. Se você desviar o seu pé de profanar o sábado e cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia. Levanta a mão aqui para mim, quem guarda o sábado? Levanta a mão, tem gente que guarda o sábado aqui? Vocês não guardam o sábado não? Então vocês estão todos perdidos. Sábado aqui, irmão, não é daquela televisãozinha dos nossos amigos legais, não. A palavra sábado em hebraico é Shabá. Shabá, sábado, sabe o que quer dizer? Descanso. É o quarto mandamento da lei de Deus, não caiu não, irmão. 6 dias trabalhará e o 7º descansará, porque o 7º dia é dia santo do... Ah, mas eu não sou adventista, eu não sei, isso aqui, taratata, lalala. Depois na sua casa você lê Hebreus capítulo 4. Jesus fez uma pergunta sobre isso. Ele falou assim, ó: foi o sábado que foi criado para o homem ou o homem que foi criado para o sábado? Qual é a resposta? Foi o sábado que foi criado para o homem ou o homem que foi criado para o sábado? Qual é a resposta, irmão? O sábado foi criado para o homem. Você estava lá de manhã, né? O sábado foi criado para o seu descanso. Não foi você que existiu, que existia um dia, tinha que pôr alguém dentro. Não. Agora, dentro dessa palavra, Jesus fala assim, ó: por causa disso, eu sou o Senhor do sábado. Todo cristão verdadeiro vive no sábado, porque o sábado é Jesus. Dá um aplauso para o Senhor. Ele é o descanso das nossas almas. Uma vez um cara perguntou para mim: você guarda o sábado? Eu falei: guardo, todo dia para mim é sábado, porque meu sábado é Jesus, Ele é o sábado. Lá em Hebreus 4, resumindo, diz assim: que nós entramos no descanso de Deus pela fé em Jesus Cristo. Ele é o sábado. Então nós não somente guardamos o sábado, mas como vivemos no sábado. Mas não é um dia da semana, é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o descanso, Ele é o sábado. O nosso descanso, que não vivemos pela lei, que não pode salvar, mas só aponta o pecado. Nós vivemos na graça, maravilhosa graça, o sábado. Então, quantos aqui guardam o sábado? Melhorou, né, irmão? Aleluia. Qual é o jejum que Deus escolheu dentro disso? Que no dia do seu jejum e oração e consagração, este dia é meu. Eu vou orar e jejuar amanhã. É um sábado. Você não tem que bater perna por aí, você não tem que resolver os seus problemas, você não tem que ir cuidar dos seus próprios interesses, não tem que ir fazer a sua própria vontade, nem falar palavras vãs. Se você separou dias para consagrar-se e orar a Deus e jejuar, esses dias pertencem a Deus, são como os sábados do Senhor, não podem ser profanados. Volta aquele negócio, você está em jejum lá no Play Center, dando um piroleto naquele negócio. Eba! Como é que é o nome do brinquedo Play Center lá? Algo qualquer um. Montanha russa. O cara dando piroleto na montanha russa e de estômago vazio ainda por cima. Eba! Tá dando, mas jejum é só ficar sem comer, mas o resto pode. Não, irmãos. Esse é o nosso problema. Isso aí que Jesus falou: vocês têm um coração perverso. Vocês ficam torcendo as coisas de Deus para beneficiar vocês. Lembra? Vocês são uma geração incrédula e perversa. Incrédula, se vocês não acreditarem nessa palavra aqui, duvidarem do que está sendo ministrado hoje, esquece.
E se vocês pegarem isso aqui e torcerem, também esquece, irmão. Eu desafio você, está desafiado, você pegar e fazer um jejum desses aí que está sendo por aí. Qualquer bandoleiro, qualquer coisa. E você separar um dia, você talvez casado ou não sei, chegar assim, amanhã é o meu dia que eu vou separar o meu dia para orar e jejuar ao Senhor. Então eu vou ficar no meu quarto, não me dê comida, não me dê nada, eu vou ficar lá orando e jejuando com Deus. Se ligarem para mim, fala que eu estou com Deus, não vou sair, não vou bater perna, não vou nada. Passe um dia assim para você ver o que vai acontecer. Está desafiado aqui. Nessa a diferença dos dois tipos de coisa para você ver. Acontece, vou ficar um dia inteiro com o Senhor? É chato, né? Então não peça ao mesmo Senhor coisa alguma, que Ele não vai fazer. Estão entendendo? É isso que Ele fala. Desvie o seu pé de profanar o dia que você escolheu para dar para mim. Você disse para mim, você fez um voto comigo, que o sábado e domingo, esse sábado e domingo, você ia jejuar e orar na minha presença. Aí você está lá no campinho jogando bola. O que é isso? Eu não estou falando aqui de legalismo, gente, nem de religiosidade. Eu estou falando que você pode fazer este teste. Testa lá para você ver. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Deus, as coisas espirituais podem ser provadas. E eu estou falando para você, você quer provar a diferença entre fazer jejum que você faz qualquer coisa e o jejum que você separa para Deus? Pode fazer e fala comigo a diferença. Faz para você ver. Irmão, outra coisa. Você pode entender isso? Acabada a introdução, eu quero dizer uma coisa para você então, segundo a palavra de Deus. O que é orar e jejuar? Escute, orar e jejuar então é ser levado a um lugar, a uma vida de profundo arrependimento na presença de Deus. E este, por sua vez, nos põe na posição de autoridade originalmente criada por Deus, pois seremos perdoados de nossos pecados, o diabo não tem como se opor a nós. Orar e jejuar é receber ou derramar a unção e autoridade do Senhor sobre nós plenamente. Isso é o que espanta, o que expulsa, o que derrota a casta, qualquer outra coisa. Quando nós jejuamos segundo a palavra de Deus, o que acontece? Número 1, verso 8. Então, diz o Senhor, quando você jejuar como eu quero, quando você orar, quando você colocar o seu coração na minha presença como eu quero, não como você quer. Primeira coisa, a sua luz romperá como o sol no meio-dia. Você viu o sol que fez hoje, né, irmão? Estava gostoso, né? Tenta olhar para o sol meio-dia. Tira o Ray-Ban, tira o óculos e olha para o sol meio-dia. É fritar os seus olhos. Olha a palavra que Deus usa. Quando vocês fizerem assim, a sua luz romperá. O que é romper? Quebrar, avançar. O que a Bíblia diz, querido, em 1 de João? Que a luz de Deus dissipa todas as trevas. Aí você vai entender o que Jesus falou. Ora e jejua. Que quando você orar e jejuar de verdade, só de você chegar perto de uma pessoa que está possessa, ou de uma situação da sua vida complicada, a sua luz, a luz de Deus em você, vai romper, vai quebrar aquilo, porque você está limpo, você está preparado, você está santificado, você está transformado por esse período com Deus. Amém, querido? Não é um período de regime, é período de ficar sem comer, é período de mostrar para os outros. 2, a sua cura brotará sem ser interrompida, ou brotará sem detença. Quantos precisam de cura física? Quantos precisam de cura espiritual nas igrejas hoje? Está aqui, a sua cura brotará, seja ela qual for, de alma, física
ou qualquer outra. Enfermidades saindo, trevas saindo. Outro, a justiça irá adiante de ti. O que é isso? Você anda em justificação diante de Deus. Justificação é anda em perdão diante de Deus, coberto com o sangue, justificado por Jesus Cristo. Vai sair o acusador, aquele que acusa de noite e de dia os irmãos, te acusa de pecado, te acusa de sei lá o que. Ele vai ter que sair, por quê? Porque a justiça de Deus vai ser a sua cobertura. Outro, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Realiza rapidinho aqui um teatrinho dentro da sua mente. Está lá o garoto endemoniado, ou está lá aquela situação terrível que nós lemos aqui, confusão, lá. Aí você vai andando na direção do cara que está endemoniado, ou da sua casa, ou da situação, quem quer, qual que seja for. Você vai andando. O que você acha que aquele demônio, aquele espírito maligno que está dentro do cara vai ver atrás de você? O que está escrito aí? A glória do Senhor na sua retaguarda. A hora que o demônio olhar isso, você não vê, mas ele vê. Já é? Acabou. Vou ter que sair fora. A glória do Senhor, o poder, toda a força, o poder de Deus na nossa retaguarda, irmão. Não tem mal que prevaleça, não tem situação que prevaleça. Nada pode se opor à glória de Deus quando vai passando. Nada. E ela está atrás de você na sua retaguarda. Pode entender isso? O que é isso? É uma bênção. Escute, versículo 9: você me chamará, você vai clamar a mim e eu responderei, gritará por socorro e eu vou te dizer, eu estou aqui do seu lado. Sabe o que é isso? Orações ouvidas e respondidas. Quantos querem isso? Eu quero e como quero. Então você vai me chamar e eu vou ouvir. Você vai gritar o meu nome e eu vou estar do seu lado, irmão. Olha o efeito disso aqui. Como é uma arma espiritual poderosa para você mudar a sua vida, sua casa, o ministério, o seu tudo. Está aqui, ó. Armas espirituais poderosas de Deus, jejum e oração. Versículo 10: o Senhor te guiará continuamente, o Senhor vai te livrar do caminho mau, do caminho do pecado. Isaías 35, o caminho santo, o maligno, o iníquo não passará por esse caminho, é só para aqueles que são do Senhor. O que é ter a nossa direção guiada por Deus, gente? É Deus nos levando sempre por caminhos seguros, decisões certas, sempre. Amém? A tua alma se fartará até em lugares áridos. Chega, diz assim, chega de escassez espiritual. Quantos já passaram por tempos de escassez espiritual aí? Você sabe o que é, né, irmão? É terra seca, é aridez, é deserto, é complicado. Põe jejum e oração e consagração na sua vida. Sempre vai ter água, a água do Senhor. Sempre haverá, como se fosse um oásis no meio do deserto. Mais uma: fortificarei os seus ossos. Para que serve o esqueleto no seu corpo? Para que serve o conjunto de ossos, o esqueleto no nosso corpo? Para nos sustentar, senão você ia ser um bolo de carne no chão. Deus fala, eu vou fortificar os seus ossos, eu vou fazer você sólido, firme, os seus fundamentos, a sua força, você não vai ter mais fraquezas, os seus fundamentos, aquilo que te põe de pé, vai ser fortificado. É isso que significa, eu fortificarei os seus ossos. E você pode ver como está logo depois de ser
ter a alma farta e de viver sem pecado. A Bíblia diz assim, que o pecado oculto é a podridão dos ossos. Como você foi limpo, o Senhor inverte, os seus ossos vão ser ossos fortes. Não vai. A sua luz nascerá nas trevas, e a sua escuridão será como o meio-dia. Tchau, angústia, depressão, medo, incerteza, todo tipo de ataque na sua alma que te faz inconstância. Quantos cristãos são inconstantes? Ele está bom, ele está mal, ele está bom, ele está mal, ele está bom. É o sanfona, ele vai e volta, vai e volta, vai. Ele está aceso, está apagado, está aceso, está apagado, está aceso. Ele está quente, está frio, está quente, está frio, está morno. Cuidado com isso. Está aqui, ó. Luz de Deus em nós, dissipando todo tipo de dúvidas, inquietações, depressões, medo, angústia, mágoa, derrota, tudo, porque a luz vai brotar de dentro de você, e aquilo que você considerava como escuridão da sua vida, vai ser como meio-dia. E aí, interessa para você esse tipo de coisa ou não? Pergunta para o irmão que está do seu lado, e aí, irmão? Isso tudo aí interessa para você? Você será como um jardim regado, como um manancial de águas. Cara, Deus te transforma ao mesmo tempo em fortaleza e em oásis, força e suprimento. Agora essa eu creio que vai interessar para você. Versículo 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas pessoas ou gerações, e você ganhará um novo nome, restaurador ou reparador de brechas. Cadê a Bíblia viva? Olha só. Eu sei que está demorando, mas Deus ama você. É o versículo 12. Olha, essa tradução é muito boa. A sua família será restaurada. Interessa isso para você? E você e os seus filhos trabalharão com as coisas que foram destruídas nas suas vidas. As coisas destruídas das vidas de vocês, vocês mesmos reconstruirão de novo. É isso. Interessa isso? Te interessa? Você será chamado restaurador, reparador de lugares destruídos, de situações destruídas. Nossa família receberá bênçãos de Deus por causa de nós. Ela será reconstruída. Você será conhecido como alguém que pode reconstruir qualquer coisa. Gente. E finalizando no versículo 14. Você aprenderá a ter prazer no Senhor. Um cristão precisa aprender a ter prazer no Senhor. A grande maioria das pessoas que estão nas igrejas quinta, domingo e outros dias estão aqui de saco cheio de estar aqui. Acaba logo, vai. Orar, orar, vai. Fazer alguma coisa para Deus, Deus colocará em nossas vidas de novo o prazer pela presença dEle, o prazer pela Bíblia, o prazer pelas coisas de Deus que talvez muitos aqui hoje já perderam. Por isso Jesus diz lá em Apocalipse 3, arrepende-te, volta aonde caíste, à prática das primeiras obras, volta ao primeiro amor.
quando você amava a Bíblia, quando você amava o evangelismo, quando você amava a oração, intercessão, tudo que era de Deus, você queria estar lá, eu quero estar lá, e hoje você está assim, tomara que não tenha nada fim de semana, em nome de Jesus, não vai ter nada. E ri, né? Isso aqui, ó. Você se deleitará no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos montes da terra. Sabe o que é isso? Cavalgar é um símbolo bíblico de montaria, autoridade será colocada sobre a sua vida, sobre qualquer coisa ou situação. Te interessa? E eu te sustentarei, diz o Senhor, com a herança que prometi a Jacó. Jacó quem é? Neto de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Este é o jejum que Deus quer de nós. Se nós jejuarmos, como está escrito aqui, se prepare, irmão, que a sua vida vai mudar, tudo ao seu redor vai mudar, a igreja vai mudar, o ministério vai mudar, vai tudo mudar. E onde você pôr a sua mão, também vai mudar, tudo. Então o que eu estou dizendo aqui para vocês, agora, vamos voltar lá quando Jesus fala, essa casta não sai a não ser com jejum e oração. Essa situação não vai mudar enquanto nós não nos consagrarmos a Deus. Por quê? Porque alguém que realmente faz direito, tem todas essas bênçãos sobre ele, irmão. Qual demônio que vai botar a cara com você? Você está cheio de autoridade, você está cheio de provisão, você está cheio de perdão, você está cheio de unção para restaurar, você está cheio de Deus. Deus é a sua retaguarda. Quem que vai ficar lá? Eu vou sair não. Vai sair tudo. Sua casa vai mudar, irmão. Sua família, ministério, sua vida. Então o que eu estou falando aqui em nome de Jesus, não é para a gente fazer um jejum para o carnaval, não. Sabe o que eu estou dizendo a você, irmão? Em nome de Jesus Cristo, por favor, separe pelo menos um dia da sua semana para estar orando e jejuando com Deus. Tudo aquilo que está retido, tudo aquilo que está parado e não desce, você fala, ai Deus, ó vida, ó azar, quando eu serei, quando eu farei? Nunca, nunca será, nunca fará. Por quê? Não tem um dia para o Senhor, eu não tenho mais tempo para Deus. Eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso correr, eu preciso resolver, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso cuidar. Vai morrer, você vai morrer. Quantos mortos estão dentro das igrejas evangélicas agora mesmo? Assim, ó, estão dentro da igreja evangélica, seco por dentro, árido. Por quê? Não existe nem nos 7 dias da semana o tempo de Deus na vida dele. Sua vida não vai mudar, irmão. Nada vai mudar. Se você tem grandes sonhos demandam grandes esforços. Quantos entendem isso? Você quer ir longe? Como diz a Bíblia no profeta, como você quer correr a pé com aqueles que correm com cavalos? Como você quer voar mais alto do que aqueles que têm asas como de águia? Como? Não vai. Deus trouxe esse ensinamento hoje para a igreja aqui, para que você, em nome de Jesus, hoje saia daqui dizendo, Senhor, eu quero mudança na minha vida de verdade. Eu cansei de ser tamborim do capeta. Só toma pancada, só toma pancada, só toma pancada, só toma pancada. É tristeza, é angústia, é angústia. Uma semana é angústia, a outra é tristeza, a outra é medo, a outra é insegurança, a outra não tem dinheiro, a outra vai morrer, a outra não tem comida. E daí acabou o mês, a volta da insegurança. A outra semana que vem é da incerteza, a outra é da prisão, a outra é da falta de perdão. É isso aí que você quer, cara? Nós somos cristãos e Deus é Espírito, e tudo é possível àquele que crê. Que em nome de Jesus, você saia daqui hoje fazendo um voto ao Senhor. Deus, eu não vou ficar apanhando mais. Deus, eu tenho sonhos, eu sou um ministro, eu sou um missionário, eu sou um pastor, eu sou um profeta, eu sou alguém. E eu entendi, Senhor, que eu preciso tomar uma posição diante do Senhor. Que eu sei que existe Deus mesmo.
Quantas pessoas, todo mundo aqui acredita que existe Deus, mas você já prestou atenção que não adianta acreditar?